Olha, a disputa entre Palmeiras e Flamengo tem um calendário apertado para os dois, final e rivais em comum. Faltam 6 jogos para Palmeiras e Flamengo nessa reta final do Brasileirão, que está pegando fogo, os dois times lutando palmo a palmo. O Palmeiras tem a vantagem apenas pelo número de vitórias, está aí os próximos jogos de cada um. Em comum, os dois têm um calendário apertado, como eu falei, e jogo durante a data FIFA, onde os dois estarão bastante desfalcados, né? O que mais? Audiência brutal, tá? Só para te avisar. Audiência brutal, sim, eu ia te falar. Olha as chances de título de acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais. Palmeiras, nesse momento, 54,6%, Flamengo, 43,7%, Cruzeiro, 1,7% e até o Mirassol com 0,02%. Essa vantagem do Palmeiras se deve, imagino, ao fato de que ainda está nos critérios de desempate na frente. A gente colocou aí os próximos jogos. E os dois somados têm 16 desfalques nesses jogos da data FIFA, o Danilo. Bom, aí é o absurdo que também a gente já está acostumado. A gente está falando aqui de um monte de coisa que a gente já tem há anos e anos, né? O STJD decidindo o campeonato na reta final, o STJD demorando para julgar e o calendário prejudicando os times que se destacam. Nesse caso, Palmeiras e Flamengo. É um absurdo a gente ter uma rodada tão decisiva com o Flamengo e o Palmeiras jogando no mesmo dia e com tantos desfalques. É um negócio assustador e que vai continuar no ano que vem, vai continuar, porque tem Copa do Mundo, depois de 2027 tem Copa do Mundo Feminina. Diminuiu 2, 3 datas do estadual. Aliás, hoje o Paulista divulga o seu formato final, né, o seu calendário e tal. A gente sabe que isso vai continuar acontecendo, Tironi. Acontece agora, já aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, porque os clubes querem reclamar só quando perdem, porque quando ganham eles fingem que está tudo bem. Fala aí, Arnaldo, quem vai perder mais jogadores? Quem vai entrar nesses jogos aí mais enroscado? Eu acho que é proporcional, mas o adversário do Palmeiras é mais difícil que o adversário do Flamengo. Eu acho que essa questão, embora o Neymar esteja implodindo a Vila Belmiro nesse meio tempo, né? Vamos ver como é que o Santos chega até lá. Eu acho que a diferença é essa. Agora, esse ano, a gente acho que vacilou um pouco na análise. A CBF trocou o comando e tal, então tem até um álibi, um novo presidente. Os brasileiros deram muita importância para essa Copa do Mundo de Clubes, não deram, não? O período anterior, porque ela apareceu de repente, esse negócio era novo. 40 dias nos Estados Unidos. Não, precisamos de 10 de preparação. Precisamos de não sei o quê. Então, as rodadas, o calendário já estava estabelecido, o campeonato também, e de repente, eles estão jogando agora jogos do Mundial lá atrás. Do período de preparação para o Mundial. Enfim, né? Então, esse ano, as datas dos estaduais foram as mesmas, o Brasileirão foi o mesmo, e entrou essa Copa do Mundo de Clubes, esse Frankenstein de repente aí, que para os clubes valeu muito a pena financeiramente. Então, acho que os dois não têm o que chorar nesse momento. É isso. Faz parte. Não tinha brecha. E vai fazer. E aí é aquilo. Eu acho que é ridículo para um campeonato tão bom ter os dois principais times jogando com times reservas praticamente, partidas decisivas a 5, 6 rodadas do final. Mas é o que temos para esse ano de 2025, quando enfiaram a Copa do Mundo de Clubes aí, não sei como, lá em cima da hora, com 150 dias de paralisação. Né? Não tinha data suficiente. Ainda teve essa mudança no meio do caminho da postergação das finais da Copa do Brasil, visando o calendário de 2026, e aí ficou muito espremido para eles. Talvez tenha ficado mais confortável para os 4 semifinalistas da Copa do Brasil, mas esses 4 vão pagar o preço em 2026, né? Nas férias, pré-temporada e tudo mais. Casos de Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. E aí, eu acho que nessa rodada específica calhou do Flamengo pegar o time previamente rebaixado, desmobilizado na Arena Pernambuco, e o Palmeiras pegar um clássico, um time desesperado, completamente na casa dele. Então, esta rodada, ela favorece o Flamengo, essa dos desfalques. Mas a gente tem a sequência, né? Aí é do 19/11,
que é praticamente também uma rodada atingida pela data FIFA, como todos os outros clubes também estão atingidos, porque tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro. Se você vê, até o Cruzeiro joga dia 20, em vez do dia 19, está ali embaixo, contra o Juventude, né? Então, na verdade, são quase 2 rodadas comprometidas, uma completamente, essa próxima, e a do meio de semana seguinte. E aí tem Fla-Flu, acho que é um grande desafio para o Flamengo, e o Palmeiras recebe o Vitória em casa, que agora também passa a ser um adversário traiçoeiro pela reação dele no campeonato, né? E essa mudança toda aí também, aí estou falando da terceira mudança, da ajeitada na tabela para Flamengo e Palmeiras na Libertadores e Atlético Mineiro na Sul-Americana. Ela prevê as 3 últimas partidas pro Palmeiras como visitante, né? Então, eu acho que passa a ser um desafio grande para o Palmeiras a manutenção da liderança a partir do jogo com o Santos. Vendo que tem por aí lá na frente, mas o cheiro, né, Tironi, no momento é que o campeonato só seja decidido mesmo pós-final da Libertadores, para ser o deleite dos espanhóis, Palmeiras e Flamengo, tanto lá em Lima quanto nas 2 rodadas finais do Brasileiro. Bom, já ir se acostumando que vai ser assim durante... Já Então, tá antes de sendo, você passar será no pro futuro. Rodrigo, só o Rodrigo vai lembrar bem, teve uma vez que o Noveleto, vice da CBF, disse assim: quem mandou querer ganhar tudo quando os clubes reclamam do calendário? É basicamente isso. E lembrando que, além disso tudo que o Arnaldo falou, o campeão da Libertadores, seja ele Palmeiras ou Flamengo, ainda tem o Interclubes, né? Que vai disputar 10, 14, 17, 10, 17, 21, uma coisa assim de dezembro. Então, além dos semifinalistas da Copa do Brasil, a gente ainda tem o campeão da Libertadores também pagando o preço no ano que vem para jogar esse Intercontinental aí. E lembrando que se não fosse essa mudança da CBF, que eu concordo que é um problema, mudou com a regra, com a bola rolando, e mudou o calendário com a bola rolando, ok, eu entendo, mas se não tivesse mudado, a gente estaria vivendo um caos do caos do caos, porque a gente estaria agora discutindo o Campeonato Brasileiro, que ia até o dia 21 de dezembro, com a certeza de que Palmeiras e Flamengo, um dos dois estaria nesse Intercontinental, ou seja, 2025 não acabaria. A mudança foi ruim? Pode ter sido ruim, mas foi um mal necessário. Olha na tela aí com quem perde quem nos jogos da data FIFA com as convocações. Cadê? Olha o Palmeiras aí. Olha a turma toda que tá aí que perde. Lê aí pra mim, Danilo. Vitor, tá sem óculos o âncora, viu? Tirou o Arnaldo. Vitor Roque, Gustavo Gomes, Ramon Sousa. Vamos lá, Vitor Roque da Seleção Brasileira, né? Gustavo Gomes e Sousa da Seleção Paraguaia. Flaco Lopes, que está convocado pela Argentina. O Andreas Pereira não foi convocado, mas está suspenso pelo cartão amarelo. O Alan, suspenso pelo fim do recurso no STJD. O Everton, machucado. Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, convocados pela Seleção Uruguaia. Muito bem, e agora os desfalques do Flamengo contra o Sport. Lê aí para mim, Danilo. Alexandre e Danilo, convocados pela Seleção Brasileira. Carrascal, convocado pela Seleção Colombiana. Plata para a Equatoriana, Arrascaeta, Varela e Vinha, até o Vinha que não joga no Flamengo, foi convocado também para o Uruguai, e o Pedro, que está se recuperando de uma lesão no braço. Olhando essa tela maravilhosa, essas duas, Rodrigo, quem está mais prejudicado? Olha, eu acho que o Palmeiras tem desfalques mais pesados, Tironi. Os colegas já falaram aí sobre os problemas de calendário, né? Até discordo do Arnaldo sobre o Mundial, acho que foi legal, mas esse Intercontinental no fim do ano não vejo o menor sentido, tendo um ano de Copa do Mundo. Mas falando aqui do nosso campeonato, me parece que o Palmeiras tem desfalques mais pesados, porque perde seu ataque inteiro. Flaco e Vitor Roque, perde seus 2 jogadores de defesa principais, né? O Gustavo Gomes e Piquerez, perde os jogadores de meio de campo. A linha de defesa do Flamengo e o meio de campo ali, os volantes, tá razoavelmente ali, perdeu alguns jogadores, mas tem uma linha boa. O problema para o Flamengo vai ser o ataque. Provavelmente com o Bruno Henrique suspenso, né? A gente não sabe o que vai acontecer na quinta, mas além disso, você tem o Plata convocado, Pedro ainda machucado, então você não tem centroavante, vai tentar ali, não sei se o Wallace e o Juninho são jogadores que vêm sendo utilizados pouco,
não tem o Carrascal, que seria uma possibilidade, não tem o Arrascaeta. Então, a linha ofensiva do Flamengo vai ser o problema. O Palmeiras, eu acho que tem os seus jogadores mais pesados. Então, e além do que, como o Arnaldo já falou, é um desafio maior, né? Vai jogar na Vila, por mais que o Santos tenha ido mal contra Flamengo e Palmeiras nas 2 últimas rodadas, um jogo na Vila, com uma mobilização. Eu não vou falar que o Neymar vai estar mordido, porque eu não sei se faz muita diferença. Mas, assim, no geral, ali vai ter uma mobilização do Santos para tentar pressionar um Palmeiras que, com muitos jogadores reservas, a gente pode tomar como parâmetro o jogo contra o Juventude. Eu não achei que foi um bom jogo do Palmeiras, não. Ganhou o jogo, mas o Carlos Miguel teve que fazer um monte de defesa. A criação de jogadas foi... Assim, era o que precisava fazer, numa situação muito difícil. Mas eu não vi um time, assim, seguro reserva. Então, eu acho que vai ser um grande desafio. E o Arnaldo tem razão sobre essas rodadas finais. Todo mundo meio que concordou nesse acerto final, né? O Palmeiras, inclusive, pediu essa inversão e preferiu jogar as 3 rodadas finais, assim como o Flamengo também concordou com esse acerto todo aí que teve de mudança de jogo. Nesse caso aí, ninguém pode reclamar, porque todo mundo sentou na mesa e topou a conversa. Vamos fazer um breve e ligeiríssimo intervalo aqui na TV e, como sempre, vocês podem mandar suas mensagens que a gente vai conversando aqui no chat do YouTube. Já voltamos, não saia daí. Galera, mandem suas mensagens, hein, pra gente. Já tem muitos superchats aqui que nós vamos ler. E eu tô esperando que vocês mandem pra gente. O Cleiton Normando fala: o Palmeiras é o único que não pode reclamar da mudança. O Flamengo foi contra e se posicionou. O Palmeiras bateu palmas para a mudança. Aí é aquilo que eu falei, não tem o que fazer. Sim. Você tinha um problema, claro, não tinha muito como... eu entendo, politicamente, a Leila falou, beleza, CBF e tal, mas se não fizesse, qual era a outra solução? O que a gente ia fazer para o campeonato acabar esse ano? Live mais assistida do Brasil, hein, de esportes. Coisa maravilhosa. Por isso... A hashtag Fica Rodrigo Matos já está o que significa que o Rodrigo Matos está devidamente, de maneira compulsória, convocado. Olha o Arnaldo pedindo show do AC/DC aí, com um sinal de metaleiro aí. O Arnaldo está contra o show do AC/DC, vai com uma tocha de fogo impedir a entrada dos metaleiros. Mas eu critiquei o Arnaldo, aí veio o ingresso de R$ 1.350, Chirone. Aí brincadeira. Mas imagina o que vai para o bolso do São Paulo com essa brincadeira. 1.300 vai a parte para o São Paulo. É isso que é. Fabrício Brandão, veremos se o campeonato está manchado, a depender da escalação do Mirassol contra o Flamengo. Mas isso é na última rodada, né? Não vai dar para saber o que vai acontecer na última rodada. Vamos esperar. Calma. Jefferson Rodrigues, toda rodada o São Paulo tem esse número de desfalques. Na verdade, ele vai ganhando outros. Né? Alguém sai e volta. O São Paulo está isso o ano inteiro com esse número de desfalques, exatamente. Maximiliano Roque, Flamengo o maior do mundo, diz ele. E o Cleiton Santos fala: o Palmeiras não pode reclamar, pois a Leila apoiou a CBF quando mudou as datas do calendário. Tá todo mundo se apegando a isso, mas como disse o Danilo, ia fazer o quê? Não tem o que fazer, gente. Não existe, não tinha solução, não tem saída. A coisa, Tironi, é tão de número de desfalques, tão competitiva, né? Quantas ausências o Rodrigo estava dissecando, que é esse o objeto da reclamação principal da Leila. Porque se o Flamengo tiver o Bruno Henrique e o Palmeiras não tiver o Alan, já faz diferença nessa rodada. Essa é a questão. Aliás, nessa rodada faz mais diferença. Ô Rodrigo, na quinta-feira, alguém pode pedir vista de novo e eventualmente o STJD não terminar com o julgamento? Você sabe disso? Eu pergunto porque normalmente você... Não tem essa resposta. Foi o Igor que foi na segunda-feira, não tem essa resposta. Mas é uma boa pergunta. Meu feeling é que vai ser concluído o julgamento. Porque se na quinta-feira alguém pede vista de novo, o Bruno Henrique está liberado para jogar sábado. Pois é. Exatamente. É uma boa questão. Mas não é possível que não tenha sensibilidade se votar esse negócio finalmente. Olha, podia dar likes pra gente. O Rodrigo já está compulsoriamente preso ao... Vamos lá, 5 mil likes, o Tirone mostra a panturrilha de cachorro dele. É a mesma promessa de toda terça-feira aqui. Tudo menos isso. Brincadeira isso. Estamos voltando, hein? Pô, mas aí ninguém vai dar like. A gente quer ver a panturrilha do Tirone, é isso? Estamos de volta. Na Copa CS. Estamos de volta aqui, sem mais bullying, por favor. E agora, para falar em bullying, vamos falar do São Paulo, Arnaldo. Porque o São Paulo... perdeu mais uma chance de se aproximar do G7 nos 2 jogos que fez em casa. Entenda-se, Vila Belmiro, fez 1 ponto em 2 jogos. E agora a coisa está mais complicada para o São Paulo. Olha a tabela do Campeonato Brasileiro aí, Arnaldo.
Tironi, mas não é só. Tem o Juventude pós-jogo com o Corinthians, é na Vila também. Tem mais um, pelo menos, né? É isso. Tironi, São Paulo, vamos combinar. A presidência do São Paulo, a direção do São Paulo, não está fazendo nenhum esforço para ir para Libertadores ano que vem, né, cara? Zero. Talvez até possa cair a vaga no colo, pode ter G9, quem sabe aí. Mas acho que tem uma preocupação aí em como lidar, por exemplo, com pré-Libertadores, início do Brasileirão em 2025, em janeiro já, e falta de dinheiro para formar um elenco mais forte que o desse ano. Além das questões das contusões, da provável mudança de direção de futebol, né? Então, e uma crise de credibilidade gigante por parte do presidente Júlio Casares e tudo mais, né? São Paulo tá largadão, largado, como poucas vezes eu vi na vida. Dá um cheiro de final de mandato, sabe? Quando o presidente já saiu e tá deixando as gavetas para o outro dar uma olhada e tal. Só que ainda faltam 14 meses de mandato. Eu, sinceramente, eu não sei onde isso vai parar. E enquanto isso, o Crespo vai falando pelo clube, vai sinalizando uma permanência, mas sob algumas condições. Muito nebuloso o futuro do São Paulo. Nesse campeonato, o time dá para diagnosticar, além dos 12 desfalques por jogo, que é mais ou menos a média, o time se comporta melhor quando enfrenta equipes mais fortes que propõem um jogo, né? Como é o caso do Flamengo, do Bahia, até do Palmeiras, em outras circunstâncias, do Vasco, do que times que jogam fechados, como foi o caso do Bragantino, né? Falta jogador, falta presidente, falta tudo. Falta torcida, falta campo, falta... Essa história, eu insisto, não é possível que num campeonato desse, tão parelho, tão complexo, um time de futebol mande seus 4 últimos jogos fora do seu estádio. Isso é inconcebível. E já tem o AC/DC lá para o ano que vem para deleite do Rodrigo. Que eu amo a AC/DC, mas eu não posso concordar. Esse acordo com a Live Nation é um lixo. Ele só seria compatível se o São Paulo tivesse grama sintética e piso de plástico no Morumbi, né? Não tem. Então, não dá para ter 4 shows com jogos no meio, como faz o Palmeiras. O Palmeiras tem tantos shows quanto o São Paulo nesse mês de novembro, mas tá jogando no campo dele, porque o piso é de plástico. Sábado tem Planet Ramp lá, tá? Então, aí, né? Planet Ramp versus Dua Lipa versus Oasis versus... Os shows do Morumbi estão melhores, hein, Rodrigo? Mas isso é outro papo. Planet Ramp é bom, Planet Ramp é bom. Contrassenso. Mas, o Arnaldo, quanto que ganha o São Paulo por evento? Para ter uma noção. Uma banana. Vocês têm? Uma banana. Não, o contrato prevê 120 milhões até o fim do contrato. Então, o São Paulo ganharia 120 milhões. Por quanto 20 tempo? milhões por ano. Só que o contrato é até o 2030, não é isso? Não? E 2031, 20 milhões por ano. Eu costumo dizer, eu tenho um colega nosso da imprensa, o tradicional Dalmo Pessoa saudoso, que ele falava dinheiro de pinga. Deixa eu te falar, Arnaldo, eu vou fazer uma comparação breve aqui. 20 milhões por ano para você perder... A questão esportiva não está em discussão. Eu concordo dos 300%, 400% com você. Mas o Palmeiras ganha mais ou menos por ano, com o que tem da W Torre, 50 milhões. O São Paulo está ganhando 20 milhões para um mês de interdição do estádio. Então, não dá para falar que é tão pouco assim. Não. Não é um mês, não, né? Fevereiro vai ter outra. Já mas aí já conta no próximo ano, né? Tem alguns períodos, Danilo, já teve. O Palmeiras ganha sob outras receitas, não só show. Exato, né? Tem exato. outros eventos diários ali. Que dá 50 milhões, entendeu? O São Paulo, imagina, explora ele próprio, né? Então, sim, a comparação não dá para ser... Não me parece que a remuneração é tão ruim, Arnaldo. Eu concordo contigo na parte esportiva, mas não me parece que é tão ruim assim o contrato. Ela é ruim se você não pode jogar um jogo contra o Flamengo dá 5 milhões de renda. É isso sim. Não, isso sem dúvida. Olha, se puder jogar... Reabriremos esse debate na quinta-feira, quando o Arnaldo estiver de volta aqui.